Eu quero que você compartilhe um pouco dessa experiência, né? Dessa ruptura emocional, essa transformação de mulher para mãe, né? E eu sei o quão delicado é esse período, eu não passei ainda por isso, mas pelas experiências das amigas, pelas pessoas que nós aconselhamos, nós sabemos o quão delicado é essa. Um estudo de uma psiquiatra falando sobre que os diagnósticos hoje é depressão, pós-parto, e muitas vezes é essa transição, né? Eu comecei na doulagem, né? Depois que eu tive minha primeira filha, eu tive parto humanizado. Então, eu tive acompanhamento de uma doula e eu vi como isso é importante, né? Na construção, não só da maternidade, mas de todo o momento que envolve a chegada de um novo ser. E aí, depois do meu segundo filho, eu decidi fazer um curso, né? Acompanhei uma gestante em trabalho de parto, amiga minha, e depois eu decidi fazer o curso de doula. E à medida que eu vim estudando, quanto mais eu estudava, mais eu entendi a importância da mulher, nesse momento, ser apoiada, né? Não apenas pelo cônjuge, porque é extremamente importante, mas de ter uma pessoa que esteja externa com o olhar nela, né? Porque muitas vezes a mulher grávida, o olhar está todo para o bebê. Então, poucas pessoas perguntam realmente a respeito das emoções que envolve a maternidade. É um trabalho que eu amo muito e eu realmente acho que é importante as mulheres serem acompanhadas, né? Quando se pensa em doula, geralmente as pessoas pensam focada no parto em si, né? Porque a doula ela ajuda na questão do alívio da dor, de usar métodos não farmacológicos, né, para alívio da dor e de embasar também bastante de evidências científicas para que ela não seja enganada, para que o parto dela aconteça como ela planeja. O que acontece é que muitas são enganadas, né? Muitas querem ter o parto normal e aí no final da gestação o médico empurra uma cesárea. Então, tudo isso é importante ter uma construção realmente da verdade, né? A Bíblia já nos fala que conhecereis a verdade e a verdade nos liberta. Então, quando a gente se apodera do conhecimento, a gente consegue tomar as nossas decisões. Não é verdade? O tema é muito relevante, porque, como eu falei, a maioria das doulas elas atuam muito no parto, mas a desestruturação emocional da mulher acontece ali, né? No parto e no pós-parto. Quando o bebê nasce, a mãe se vê ali, tipo, como se um vaso tivesse quebrado. E é isso que eu converso com as mulheres que eu acompanho. É como se um vaso quebrasse e tivesse que ser reconstruído. É assim que ficam as emoções da mulher quando ela tem um bebê. Tem todas as alterações emocionais, as alterações hormonais que acontecem naturalmente. A doutora Alexandra Sachs, ela foi assim brilhante quando ela comparou a maternidade, né, a gestação e o pós-parto com a adolescência. Porque muitas mães no pós-parto, elas não entendem o fato de ir mais triste, às vezes, de se sentir, de não se sentir protegida, de ter ambivalências nas emoções. Ao mesmo momento que ela está muito feliz, ela se pega muito triste. E a sociedade tem toda uma construção em cima da mulher de que ela tem que estar plena, que ela tem que estar transbordando de alegria com a chegada do bebê. E, na verdade, se preocupa pouco com o que ela de fato sente naquele momento e o acolhimento falta, né? Porque a mulher, como eu falei, é toda uma desestruturação. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Só que a mãe já existia antes, então ela tem que morrer para nascer. É uma nova construção de quem ela é. E não é apenas o fato de ter um bebê, né? Quando o bebê nasce, o zoom da mulher, ela fica totalmente focada no bebê. O hormônio chamado ocitocina faz com que o olhar dela seja mais apurado para o bebê. Só que não existe só o bebê. Existe uma mãe em formação, existe uma relação conjugal para dar conta, existe atendimentos por parte da sociedade que espera uma posição, existe todo um pitaco, porque as pessoas se sentem no direito de opinar a respeito de como cuidar daquele bebê, né? Então, são muitas construções, né? São muitas construções ao redor da mulher
e pouco acolhimento. É isso que a gente vê. Aqui rapidinho, Nath, você falando sobre isso, eu tive a oportunidade de participar do parto de uma amiga, não foi natural, foi cesárea, e eu pude ver isso dentro do centro cirúrgico. Exatamente o que você falou. É incrível como os olhos estão voltados totalmente para o bebê, das duas formas. Tá ali, ela estava ali na hora do neném nascer. Eu estava ali acompanhando e todo mundo na expectativa do bebê. Sai o bebê, todo mundo se volta para o bebê, todas as atenções, esposo, médicos, todo mundo. E de repente eu olhei e eu a vi ali sozinha. Eu falei, gente, tadinha. Tá todo mundo só pensa no bebê e a mamãe. Exatamente. E eu tive esse sentimento na hora por ela, assim. Às vezes as mulheres nem dão conta que está acontecendo. Mas gente, é incrível. Todo mundo só foca pro bebê. E aí a mãe tá lá, precisa, mas é só o bebê, né? E isso é tão importante. Você acabou de falar. Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? Ela estava com o bebê o tempo inteiro aqui na barriga, acompanhando ela em todos os momentos da vida dela. Depois, ela é separada do bebê, né? No caso da cesárea, eles separam o bebê logo dela. Então, a mulher fica ali totalmente desestruturada emocionalmente, porque teve anestesia, teve uma cirurgia, teve uma retirada de um bebê. Elas ficam sozinhas naquele momento. Muitas vezes não há empatia por parte dos profissionais de saúde, não há empatia por parte, muitas vezes, do próprio hospital, né? De não permitir que ela tenha esse acolhimento, que tenha alguém com ela para dar esse suporte emocional que ela precisa. Né? O pai tem que acompanhar o bebê. Então, assim, com quem que ela fica nesse momento? Então, ela se vê totalmente desestruturada e sem apoio. Né? E aí chega o pós-parto. Eu não passei por cesárea, mas eu percebo, né? Imagine uma mulher que passa por uma cesárea. É um procedimento cirúrgico, mas que ela não tem que cuidar só dela. Ela tem que cuidar das emoções dela. Ela tem que, muitas vezes, se readaptar emocionalmente, porque ela tem que aceitar correr de um parto totalmente diferente do que ela tinha planejado. Então, ela tem que lidar com isso, tem que lidar com as dores da cirurgia, tem que cuidar de um bebê, ainda tem que administrar tantas outras coisas. Verdade. Sem contar com outras mulheres que passam por todos os tipos de violência no parto, onde a gente espera que seja um momento totalmente acolhedor, e é o que a gente, como doula e os profissionais que são humanizados buscam, que é trazer a mulher o mais... A gente diz que o parto, ele deve ser o mais próximo da essência da mulher. Tem que se aproximar da essência dela. Ou seja, se a mulher quer ter um parto natural, tem que tornar isso real para ela. Se ela quer acolhimento, que ela seja acolhida. Se ela quer um momento de distanciamento, que acontece com muitas mulheres no trabalho de parto, de se distanciar, ela também tem que ser acolhida. Né? Então, o pós-parto, ele vem exatamente com todos esses desafios e os hormônios, e a tendência para depressão pós-parto, né? Porque é comum, por exemplo, no pós-parto, ter essas ambivalências de sentimento, né? Por isso que a doutora Alexandra compara com a adolescência. Porque a adolescência parece que as pessoas entendem, né? Essas alterações hormonais, as alterações físicas do corpo, alteração e oscilação de humor. Mas quando se trata de uma mãe, as pessoas não entendem. Isso. Muitas vezes falam que é frescura. Isso. Sendo que o processo é muito parecido. Por isso que esse assunto precisa ser falado mais, é tão relevante, né? Nós precisamos falar mais sobre, estudar mais, ajudar mais mulheres, né? Porque além de todo esse contexto, né, ainda tem que administrar o esposo, né? A casa. E depois de alguns meses tem a rotina do trabalho. Algumas não têm o privilégio de passar os 4 meses de licença, tem que voltar antes. Então, por isso que, Nath, eu louvo a Deus pela sua vida. Que Deus levante mais doulas cristãs
cristãs sensíveis, porque nós Amém. precisamos tanto desse trabalho, desse acolhimento. É tão importante, assim, se todas as mulheres tivessem o privilégio de ter esse acompanhamento, como seria mais leve, né? Como seria mais fácil? Porque quando a gente pega alguém que tem experiência, que tem conhecimento, vai te ajudar, né? Com base científica, com bases bíblicas, tudo vai ficar mais leve, né? Sem dúvida. Eu acho até que de preparar os casais, né, quando eles querem engravidar, eu acho que é importante essa preparação, né, até do relacionamento conjugal, porque tudo muda com a chegada de um bebê, né? Não é apenas o homem e a mulher que pode muitas vezes discutir e sair, é uma outra criança que vai estar absorvendo tudo que o casal passa naquele momento. E não só isso, mas também a parceria, né? Porque o índice de mulheres que têm depressão pós-parto, que é algo mais grave, né? Porque tem a baby blues, que é algo leve, que acontece geralmente na primeira semana, que são esses sentimentos de ambivalência da mulher, de oscilações emocionais, da questão hormonal, acontece a baby blues, que a mulher fica com mais sentimento de choro, mais sensível emocionalmente. Agora, quando evolui para uma depressão pós-parto, a maioria dos casos, onde o casamento não tá legal, às vezes não tem o apoio que ela precisa naquele momento, e acaba desenvolvendo por algo muito pior. Existem diversas psicopatologias que se desenvolvem no puerpério, inclusive casos graves, como a psicose puerperal, que é onde acontecem os infanticídios. E a gente muitas vezes fica, meu Deus, como pode uma mãe matar o próprio filho, né? E a gente vê muitas mães fazerem isso, sim, somente na periferia, onde não tem o apoio, muitas vezes, do marido, onde ela sofre violência doméstica, onde teve um parto também muito, muito traumático. É algo que afeta o psicológico da mulher, não tem o apoio e o acolhimento das pessoas e pode acabar desenvolvendo esse tipo de psicopatologias, né? Que são algo mais graves e precisam ser medicadas. E assim, Nath, uma coisa que eu vejo, o quão importante é esse acompanhamento antes. É incrível, assim, se nós formos lá para a raiz, né? Nós passamos para uma formação acadêmica, né? Estudamos, nos preparamos, lemos, passamos no mínimo 5 anos para uma formação acadêmica, depois mais 1 ano, 2 anos de especialização, a gente se prepara para o mercado de trabalho. E aí muitos não se preparam para o casamento, né? Vivem aquela fase, ai, tô apaixonada, e não faz o recrutamento correto, né? A seleção de RH correta. Então, Verdade. aí vive só aquela fase de fantasia, não, ai, tô apaixonada, mas não lê um livro sobre casamento, sobre relacionamento, não se prepara antes. Aí, quando entra no relacionamento, vem as frustrações, escolher errado, o julgo desigual. Em relação, quando eu falo julgo desigual, em relação a papéis invertidos, né? Da mulher tá assumindo o papel do homem, que nós vemos isso comumente. E aí vem um sofrimento muito grande. Aí as mulheres acham que um filho vai melhorar o relacionamento. Tem pessoas que têm essa triste ilusão, né? Não tá bom, mas aí vai vir uma criança. Sendo que, como você acabou de falar, não tá bom, aí você vai ter um filho, se já não estava bom, a tendência é ficar pior. Infelizmente, por quê? Porque tem que ter uma parceria, tem que ter uma preparação antes, né? Por isso que é tão importante você fazer a escolha certa, escolher em Deus, se preparar, ver se vocês batem realmente assim nas rotinas, no estilo de vida, se gostam ou não gostam. Por quê? Porque depois o sofrimento é dobrado. Aí não pense você que um filho vai nem segurar casamento ou vai trazer alegria. Pelo contrário, se não existe uma parceria, pode trazer mais um problema, porque existe toda essa ruptura emocional. Então, é tão importante esse preparo, da mesma forma que a gente se prepara para a formação acadêmica, nós precisamos nos preparar para casar, nós precisamos nos preparar, estudar, ler livros, ver documentários. Claro que nada substitui a prática real. Tenho certeza que você vai ter um embasamento diferente, você vai passar pelas suas experiências diferentes. Que é como construir a casa, na areia
ou na rocha. Isso. A Bíblia já diz isso, né? E a família é a base. O homem e a mulher, ele é a base, né? Construção disso. Eu acredito muito que o divórcio, ele começa no namoro. Se você pensa, né, quando você está namorando com a pessoa, a questão da missão, da visão, dos valores que são comuns, Isso. né? Tanto eu tento trabalhar isso com os casais que eu acompanho, de estabelecer. Eu sou administradora, então eu tenho muito aquela visão estratégica, né, de planejamento estratégico. Então, eu acho que você tem que ter uma missão em comum, você tem que ter uma visão em comum. Isso. E os valores também têm que estar acordados. Isso. Porque o homem tem uma criação, a mulher teve outra criação. Pense que vai ser tudo isso misturado para criar outra criança, né? Criar outro ser humano. O índice de divórcio é altíssimo depois da chegada do filho. Exatamente por isso, porque muitas vezes o próprio casamento não está alicerçado na rocha. Então, quando acontece todas as intercorrências em relação à chegada de um bebê, onde a mãe vai ter que estar totalmente focada nele, vem a amamentação, vem o cansaço, as noites sem dormir. Quando eu tive minha filha, eu ficava muitas horas sem dormir. Então, nos primeiros dias ainda era mais difícil, porque acumula o cansaço. A questão de você estar abrindo mão da sua identidade, porque você era uma pessoa antes da chegada do bebê. Então, você tem que se desconstruir para se reconstruir. E ainda está formando a identidade de um novo ser. Tem todas as alterações. E se não tem um parceiro que olhe para você como realmente alguém que está ali totalmente para dar o suporte para um bebê, isso desmorona, né? Se o casamento, por exemplo, não está firmado na parceria, na visão e na missão comum, de que é uma fase que o bebê vai estar 100% dependendo da mãe, de ter essa parceria e juntos visualizarem lá na frente. No pós-parto, a mulher, ela tá muito focada no bebê. A amamentação exige um cansaço, mais a amamentação, mais as frustrações, sombras que a gente diz, né, tipo de criação. A referência que a gente tem para criar o filho foi a criação que a gente teve. E nem sempre a criação que a gente teve é a criação que a gente quer dar para o nosso filho. Isso. Então ainda tem essa readaptação. A família é algo muito importante. O projeto estabelecido por Deus, né? Adão e Eva, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, assim, a gente pensa que o filho é para sempre. E ele está totalmente dependente da gente. Tudo que a gente fala, o nosso filho vai absorver. Voltando ainda sobre o relacionamento conjugal, quando se quer ter um bebê. Quando o casal tem um tipo de relacionamento onde a comunicação não é legal, onde há desrespeito, esse é o lar que o filho vai ver. Essas são as referências que ele vai ver. Então a tendência é se repetir. O que eu converso muito com os casais que eu acompanho é a comunicação é muito importante. Dentro do relacionamento, a desonra o filho vai ver. Tudo que você fala é que a Bíblia fala. A nossa boca tem poder para trazer tanto vida quanto morte. Tudo isso tem que ser trabalhado. E não apenas isso, né? Como você falou. Hoje os papéis se inverteram. A gente vê a questão dos papéis invertidos, perda de identidade por parte do homem como sacerdote do lar que ele deve ser. Isso. Com relação a esses papéis da mulher ser muito independente e isso acabar distorcendo dentro do lar. O papel real do homem como sacerdote. Eu fiz um estudo, é interessante que eu fiz um estudo de Provérbios 6:20 que fala o papel da mulher e do homem, do pai, da mãe, dentro da criação dos filhos. E fala a questão do pai. O pai é como o farol que guia. Então, o farol, ele faz o quê? Ele dá a direção. E a mãe é como a luz que clareia. A mãe é quem está acompanhando, né? Então, eu falo que o pai é quem chama a identidade e mostra a visão. E a mãe é quem faz com que a visão aconteça. Se dentro do casamento não tem muito bem a definição do papel de cada um, isso entra em conflito na criação do filho. Então, são vários aspectos que envolvem isso. E é mais, assim, incrível, Nath, é que a gente até brinca, né, na igreja. Você quer conhecer como é que está o relacionamento dos pais, é só dar um pulinho no departamento infantil. As crianças, elas vão exatamente refletir aquilo que elas estão vivendo em casa. As crianças mais agitadas, elas estão dentro de um contexto de um lar desestruturado, de pais que brigam muito, que discutem muito na frente das crianças. Você vê crianças mais rebeldes, desobedientes dentro da igreja, nos departamentos, que só refletem fora
aquilo que eles estão vivendo dentro. Isso que a gente sempre diz, olha, quer conhecer como é que está o casamento, é só dar um pulinho no departamento infantil, porque a gente tem como ver mais ou menos como é que as coisas estão em casa. Por isso que nós acreditamos tanto, assim, e esse é o nosso projeto que tem, sabe, falado tão forte no nosso coração nos últimos dias, e eu creio que nós vamos conseguir fazer a nossa parte, sabe? Agora nós estamos reformando o novo prédio da igreja, e o nosso desejo é fazer uma escolinha de educação financeira. Por quê? Porque, infelizmente, não existe na grade escolar aqui. Os pais não ensinam em casa e nós precisamos ensinar isso para as nossas crianças. Para quê? Para que amanhã nós tenhamos grandes homens e mulheres, grandes empreendedores, que eles possam ter sua visão alargada. Então, quem vai ter que ensinar? A igreja. Nós queremos fazer uma escola com inteligência emocional, com cursos. Por quê? Porque nós precisamos ajudar essas crianças. Se em casa eles estão debaixo de um contexto difícil, então é na igreja que eles vão conseguir. E aí envolve tudo, né? Porque a parte nutricional, né? Porque uma mãe, quando ela se cuida bem na gestação, antes e tudo fica mais leve. E incrível como os hábitos, né, que ela traz consigo, ela passa para as crianças. Se na escola não tem, nós precisamos ensinar na igreja. Por isso que essa live, assim, para mim, foi tão importante. Por quê? Porque é na igreja. Se aí fora ninguém está ensinando, ninguém está falando, pois nós vamos fazer a nossa parte, né? Fazer a diferença, ser relevante e trazer essa importância, né? Para as mulheres, para as mães, para as famílias. Como é importante, Nath, como falar para essas mulheres, assim, porque o que é que elas mais relatam? Fernanda, eu não vou dar conta. Eu não consigo. Eu estou com medo de não dar conta. Essa é a frase que eu mais escuto. É bem comum isso no pós-parto, né? Ter esse sentimento de não vou conseguir. Eu acho que é realmente importante a igreja, como no convívio social dessas pessoas, né? A igreja fazer a parte dela. Eu acho que é extremamente importante, algo que eu sempre falo, que eu sinto falta das mulheres dentro das igrejas terem o apoio durante a gestação, ter um apoio durante o pós-parto e ter cursos que ensinem que não só ensinem, mas que dê ferramentas para que elas possam criar os filhos. O que eu percebo, né, nesses mais de 20 e tantos anos de cristã, é que muitas vezes a igreja foca apenas no relacionamento conjugal. Eu acho extremamente importante, porque a gente já falou várias vezes sobre isso hoje, né? Na importância da escolha da pessoa certa, do casamento tá bom, mas pouco se vê ensinando esses pais a criarem os filhos. É importante o apoio da igreja quando tem o ministério infantil, de cuidar das crianças, só que os pais precisam entender que o pastoreio dos filhos deles começam por eles. Não é um dever da igreja, é um complemento da igreja. Então, eu acredito que aqui a gente tem que chamar a realidade os pais para isso, que é a responsabilidade deles pastorear o coração dos filhos, né? De não deixar isso apenas para a igreja. E a igreja tem que apoiar exatamente nisso, de preparar para a gestação, de acolher principalmente as mulheres no pós-parto, porque é um momento onde as pessoas só querem aparecer para dar o presente para o bebê, às vezes, ou para conhecer, para ver o bebê. Pouco pergunta para a mãe está precisando de alguma coisa, muitas vezes a mãe nem tomou banho, passou o dia imersa nos cuidados do bebê, não tem um tempo para ela. Então, nós como cristãos e como tendo Jesus como nosso exemplo, a gente tem que se doar para o outro, doar o nosso tempo. Hoje a gente não consegue estar presencialmente com as pessoas, mas a gente pode estar mandando uma mensagem, está tudo bem com você, se precisar de alguém para conversar, eu estou aqui. E evitar para essas mulheres que estão no pós-parto ficar querendo que ela responda na hora que você manda mensagem, porque muitas vezes é isso, a mulher acabou de ter o bebê, ela só quer curtir, né? A gente chama de lua de leite, né? Que é parecida com a lua de mel, mas é o casal com o bebê. E ela passando pelo momento, tá com dor, e você quer, tipo, ver o bebê. E aí? Não, pergunta pra mulher como você tá se sentindo. Se o casamento não vai bem,
Como criar um filho em um ambiente saudável? Se o casamento não vai bem, você já teve um filho, eu acredito que tem que procurar acompanhamento mesmo. Aconselhamento dentro da instituição, da igreja, de realmente procurar aconselhamento conjugal e buscar a orientação de Deus. Não apenas a orientação de Deus, mas uma vida devocional. É o que eu tento trazer para as grávidas também. A gente precisa ter uma vida devocional, a gente precisa ter essa conexão com Deus. Porque muitas vezes, na criação do filho, a gente não vai ter... Nem todas as teorias de criação de filhos vão dar certo. Muitas vezes você vai ter que procurar para Deus, que foi Ele que criou. É a mesma coisa com um objeto eletrônico. Você quer saber mais sobre o objeto, você vai no manual. E quem escreveu o manual foi quem criou, né? E a mesma coisa é Deus. Muitas vezes a gente vai ter que recorrer a Deus para saber como lidar com nossos filhos. Então, essa intimidade com Deus é muito importante. Eu concordo com você, Nathalie. É realmente buscar em Deus, né, estratégias para mudar essa situação, né? Por quê? Porque primeiro que a mulher tem que buscar a sabedoria e força do alto para viver esse momento que ela já precisa de suporte e a pessoa que seria o seu grande parceiro não está entendendo esse momento, né? É realmente buscar da fonte, pedir força, sabedoria, e eu creio que Deus assim vai nos dar estratégias específicas para sair desse momento e mudar todo esse cenário, né? Que o Senhor nos instrui a nos preparar antes, né? Ter cuidado, tudo aquilo que nós falamos, na seleção, procurar se preparar antes, porque se algo não está bom, não é um filho que vai mudar, né? Isso eu vejo demais, relatos demais de mulheres, ouço demais. Eu achei que o filho ia segurar o casamento, eu achei que o filho ia mudar e ficou pior. Eu escuto muito isso de mulheres, porque acham que o casamento não tá bom e o filho vai segurar, né? E não é. Não acontece, não acontece. Se o casamento não tá bom, a tendência é que com o filho a situação fique muito pior, né? É exatamente isso, buscar conselhos dentro da igreja, buscar... Eu falo para as pessoas que se casam, né, de sempre buscar um casal como referência. Se você tem alguém que você admira, de realmente conversar com eles e tentar ajustar. E até, muitas vezes apenas só isso não resolve. Às vezes tem que recorrer à terapia de casal. Isso é super válido. Eu acho que tudo que você pode fazer para salvar o seu casamento, para salvar a sua instituição familiar, você tem que fazer, né? O que está ao seu alcance para fazer com a ajuda de Deus. Quais são os conselhos que você dá para uma mamãe que vai ter filho neste tempo, né? Onde as pessoas têm que ter um distanciamento para se proteger do Covid. Cuidado, não tem outra alternativa nesse tempo de Covid. É realmente manter os cuidados e manter os relacionamentos, mesmo que à distância. Não tem muito que a gente possa fazer, mas que a gente consiga acolher, né? De estar sempre em contato com a família, com as pessoas que você gosta, com seus amigos, e se proteger. Evitar a questão do contato. Se tiver que mostrar que conheceu o bebê, faz videochamada. Realmente a saúde, né, nesse momento, é o que tem que ser priorizado. Nós podemos cuidar ligando, mandando uma mensagem, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, mesmo distante, o que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Né? Nós podemos fazer esse trabalho também, essa ajuda virtual nesse momento, não é porque a pessoa se sente amada, lembrou de mim, eu não tô só, né? Amém. É exatamente isso, né? Quem não tem filho, e tanto para as mamães, tenha essa rede de apoio. Como que as pessoas antigamente tinham tantos filhos? Antigamente existia essa rede de apoio. Não era só a mãe que criava o filho, mas a vizinha ajudava a criar, a avó ajudava a criar. E hoje, na sociedade que a gente vive, o ser humano está muito focado em si. Né? Apesar da rotina ser muito acelerada, a gente não tem tempo para estar se relacionando, né? Então, o que a gente pode fazer? Nos lugares que a gente tem esse relacionamento, igreja, um grupo de amigas, é realmente acolher as pessoas nesse momento.
no momento do pós-parto, principalmente, né? Ela vai estar com esse sentimento. E para as mulheres que estão passando por esse período, a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Esse momento é um momento de nos apegarmos a Deus, de orar mais, de ler os versículos, né? E se você está durante a gestação, anote aqueles versículos. As palavras geram vida. E a gente sabe que as palavras, dentro da Bíblia, tem muitas palavras. Então a gente tem que trazer à existência essas palavras para as nossas vidas. Então anote os versículos. Um versículo fala muito ao meu coração, eu anoto no post-it e coloco no meu guarda-roupa. Então, se isso for uma estratégia para você, anote os versículos. Pregue na parede, no espelho do banheiro, mas traga vida. Traga vida para esse momento. Não se sinta culpada por ter sentimentos ruins nesse momento. Porque o que a gente vê é o glamour da maternidade. Vê muito as redes sociais de pessoas felizes, sem olheira, sem briga conjugal. E, na verdade, o que acontece é diferente. Então, é a aceitação, é o contentamento. Paulo fala sobre isso. Aprendi a estar contente em qualquer situação. Então, que a gente aprenda a estar, não apenas se a gente não estar contente naquele momento, ser autêntico com Deus, também nos nossos sentimentos. Deus, eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo feliz, mas eu sei que a tua palavra vai gerar vida. Eu sei que o Senhor está comigo. Né? Então, trazer realmente à existência esses versículos que gerem vida em nós, para que passemos por essa fase e que Deus nos capacite cada dia mais. E para nós, como corpo, é realmente acolher essas mulheres. Se oferecer para levar um jantar para ela, é oferecer o que você tem, o seu serviço, o seu amor, uma palavra de conforto, muitas vezes apenas um áudio longo de 5 minutos. E acolher, de fato acolher essas mulheres. Isso mesmo. Você falou uma coisa muito importante respondendo essa pergunta, né? Porque as mulheres de antigamente tinham tantos filhos. Por exemplo, minha avó teve 13 filhos. Minha avó materna e minha avó paterna teve 11. Então, assim, aí as pessoas, como que as mulheres de antigamente conseguiam, e você falou exatamente, rede de apoio. A minha avó sempre falava assim, que quando tinha neném, aí vinha uma tia que morava distante, vinha uma amiga que morava distante, trazia uma rapadura para produzir mais leite, trazia alguma coisa e vinha, e a preocupação era com a mulher. E você falando isso começou a passar um filme na minha cabeça, sabe? E aí eu lembrei lá, eu criança, minha avó contando as histórias, e realmente é muito real e faz todo sentido. Hoje os olhos estão todos voltados para o glamour e para o bebê, né? E a mãe está ali, precisando. Então, na simplicidade que a minha avó vivia, que eles passaram por todo esse contexto, elas simplesmente conseguiam tirar essa fase de letra por conta desse apoio, sem nem entender. Da amiga que vinha com caldinho de cana, da rapadura para melhorar a canja, a canjica e os cuidados e o amor que elas sentiam, entendeu? Então, assim, isso é muito real. É real demais. A rede de apoio é extremamente importante, né? Colocar casais que estejam passando pela mesma situação, para que ela muitas vezes não se sinta tipo, só eu que passo por isso, só eu que tenho esse tipo de sentimento, né? Na maternidade, muitas vezes a mulher passa por isso e fala, meu Deus, tá errado. Eu tô doente, eu tô com alguma depressão pós-parto. E na verdade, aquele momento que ela tá passando é um momento natural. O baby blues, né? Dessas alterações. Porque muitas vezes muitas mulheres se pegam exatamente, nossa, eu tô triste, eu deveria estar feliz com esse momento. E aí, ao mesmo tempo que ela tá muito triste, começa a ficar muito feliz, em êxtase por estar com o bebê ali, né? E ter outros casais que compartilham isso, vai trazer o conforto também ao coração dela de que não apenas ela, não apenas eles estão passando por esse momento. Antigamente os relacionamentos eram mais reais e verdadeiros, com certeza. Bauman já disse, né, dos amores líquidos. Então, os relacionamentos hoje, principalmente nessa era que a gente vive, né, eles são muito superficiais. As pessoas, elas estão tão centradas nelas que olhar para o próximo é algo muito difícil, né, para elas, né? Então, o que a gente tem que fazer? A luz, fazer a diferença.
Isso. Gastar o nosso tempo, né? Diz que o nosso tempo é o nosso recurso mais importante. Então, quando a gente dá ele para alguém, com certeza gera no outro esse mesmo sentimento de, Isso. nossa, ele está gastando o tempo dele comigo, né? Uma palavra, um tempo que você gasta pelo outro, sem dúvida pode fazer diferença na vida dele naquele momento. Queria falar um pouco, Nath, da tua experiência, dos desafios da amamentação, né? Muitas vezes as mães, né, chegam para mim, Fernanda, eu tô tão frustrada porque eu não consegui amamentar. Muitas pessoas ativistas, né, que falam que tem que ser amamentação em livre demanda, que eu concordo, que tem que amamentar, que tem... Realmente a gente precisa cercar as mulheres disso. A amamentação é extremamente importante. A amamentação também faz parte não apenas de nutrir o bebê, mas de conectar o bebê à mãe. Mas muitas vezes muitas mulheres não conseguem, né? Elas tentam e não conseguem. Então, assim, a amamentação, ela tem inúmeros desafios. Começa no parto. As pessoas não entendem isso, mas começa realmente no parto. Porque com o parto natural, a mulher, assim que tem o bebê, né, o parto natural, o bebê vem para o colo da mulher. Então, a ocitocina faz com que produza a prolactina. Então, se não tem, por exemplo, o uso de anestesia, tudo flui melhor, né? Mas não é apenas isso, não é só o preparo da mulher, tem o bebê também, que muitas vezes não suga, né? Ainda na questão do parto natural, o bebê ele vem para o colo, então já facilita a questão da saída do colostro, da pegada do bebê. Na cesárea demora um pouco mais, né? Para o bebê não só se conectar, porque teve a separação, né, do parto, o bebê vai para um canto. Então, demora um pouco para o bebê ver a mãe, para sentir o cheiro da mãe. Então, tudo isso demora um pouquinho mais. A amamentação é desafiadora. Ela é extremamente importante, mas ela é desafiadora, porque muitas vezes o próprio hospital, ao invés de insistir na mãe amamentar o bebê, começa o uso de fórmula. Aí usa a fórmula, aí usa a mamadeira, que o bico é totalmente diferente do bico do peito da mãe. O uso da mamadeira, então, é como se fosse uma bola de neve mesmo. Cada situação vai desencadeando outras situações. É o uso da mamadeira também atrapalha a amamentação. Porque o bebê precisa, ele se esforça muito para sugar. E a mamadeira, o leite sai muito fácil. Então, entre o que sai fácil e o que vai ter esforço, o ser humano sempre tende para o que é mais fácil. Verdade. Então, tudo isso é paciência, perseverança, é ter os profissionais corretos para estar orientando. E como na nossa vida e na nossa jornada, né? A gente vê na Bíblia que nunca nada foi fácil para os heróis da fé, para os ícones da Bíblia, né? Tudo exigiu tempo, tudo exigiu preparo, tudo exigiu paciência. E hoje em dia, quando situações exigem de nós a paciência, a perseverança, muitas vezes a gente desanima, a gente desiste. Então, que a amamentação seja realmente algo para que as mães perseverem. E não se culpe. Se precisa, se todo o esforço que você fez, você ainda precisa dar a fórmula para o seu bebê, amém que existe fórmula. Né? Amém que existe, para que possa ajudar realmente a nutrir esse bebê enquanto está passando por esse processo de espera. E se não conseguir amamentar depois de tudo isso, paciência. Exatamente, é acolher. É munir as mulheres realmente de informação. E se diante de tudo a mulher desistir, por exemplo, é não julgar, é acolher. Porque cada um sabe o seu limite. E muitas vezes a gente vê, e muitas vezes eu já me peguei nessa situação de julgar uma mãe, porque eu amamentei até 2 anos, minha filha. Então, assim, de muitas vezes de pegar uma mãe que não conseguiu e julgar ela. Ah, ela não se esforçou demais. Hoje eu tenho outro olhar. Depois que eu comecei a acompanhar outras mulheres, eu aprendi a ter mais empatia. Cada um tem um limite. Isso. Cada um tem um limite. Cada mãe é única, cada bebê é único, cada situação é única. A gente não pode padronizar, porque comigo deu certo, com ela também tem que dar certo. Cada desfecho é diferente. Então a gente tem que munir a mulher das informações, tem que como doula, né? E como pessoas que podem apoiar
aquela mulher trazer as informações e deixar por conta dela. Ela vai saber o limite dela. E se ela escolher usar a fórmula, ela não vai ser menos mãe do bebê, porque o bebê dela vai sempre estar usando a fórmula. O amor vai continuar sendo o mesmo. E eu acho importante exatamente isso, munir as mulheres de informação, para que elas também possam tomar as decisões delas. Eu tenho uma amiga que relatou, né? Tava se sentindo mal e tudo. E ela foi tentante de muito tempo. Eu falei, olha, veja pela ótica da gratidão, né? Muda o olhar. Deus te deu uma bênção, né? Você conseguiu dar luz. Então, o fato de você não estar conseguindo amamentar, isso não te faz menos mãe, né? Então, já seja grata ao Senhor e Ele vai crescer em graça, sabedoria e saúde. E Deus é bom em todo o tempo. Gente, muito obrigada, Nath. Te amo. Obrigada a todos. Foi maravilhoso. Obrigada. Nós Amo vamos você, deixar pastor. salvo. Verbo que nada não. Você pode assistir depois. Obrigada de coração.